Mitakuye Oyasin. Um certo dia, eu estava num evento e eu fui tirar uma carta, eu fui tirar um oráculo dos animais de poder. Naquele instante eu tirei a corça. Então naquele instante eu li sobre a história da corça e de alguma forma fiquei um tanto comovido. Eu devolvi a carta ao baralho e me sentei. Naquele mesmo instante, um homem alto, maduro, se aproximou para poder tirar uma carta também. Ele tirou exatamente a corça. Eu chamei a ele, ele se abaixou na minha frente e eu contei a ele a história desse animal de poder. Corça, tão gentil e carinhosa, a flor da meiguice, um abraço vindo de longe. Nos animais de poder, a corça representa a gentileza. Certo dia, no meio da floresta, a corça recebeu o chamado do grande espírito. Ele a chamava do topo da montanha sagrada. Alguma coisa ele queria com ela. Ela seguiu na direção do chamado. Quando ela se aproximou da montanha sagrada, ela observou que vários animais estavam amedrontados no pé da montanha. Alguma coisa os causava medo. Ela chegou mais perto e viu um grande demônio que impedia a passagem de todos os seres da criação. Aquele demônio ele queria impedir que todos os seres se aproximassem do grande espírito, alegando que o grande espírito não queria ser incomodado. Dessa forma ele se sentia poderoso, ele se sentia temível, ninguém tinha coragem de enfrentá-lo, ninguém tinha coragem de encará-lo. Mas a corça, vendo toda aquela história, se aproximou, olhou para ele e pediu com gentileza para que ele abrisse caminhos para ela passar. O demônio, o mais terrível de todos os demônios, o mais alto e feroz de todos os demônios, vociferou, gritou, esbravejou. A corça continuou olhando para ele com compaixão, insistindo em passar. Insistindo para que ele abrisse caminho para ela e para todos os outros seres. Então ele continuava gritando, esbravejando, cuspindo fogo para cima para poder ver se a corça se amedrontava como os outros animais e saísse correndo, mas ela insistia a partir do amor e da gentileza para que ele os deixasse passar. Então o demônio começou a ficar desconcertado com tudo aquilo. Como um ser tão frágil daquele não tinha medo de toda aquela maldade que ele exalava. Seu coração foi amolecendo. Ele se sentiu visto e amado pela primeira vez. Todos o temiam, menos a corça. Então, à medida que o seu coração foi amolecendo, ele foi diminuindo de tamanho, até que ele se tornou do tamanho de uma casca de noz. Com isso, o caminho estava liberado para que os seres da criação entrassem em contato com o grande espírito novamente. A partir do amor e da gentileza, a corça abriu caminhos. Esse animal de poder nos lembra que nem tudo na nossa vida é resolvido com força e agressividade. Apesar de em alguns momentos isso ser necessário, para poder a gente colocar os limites necessários, a compaixão, a gentileza e o amor também são formas de abrir caminhos. Todos nós passamos por dores na nossa existência durante a nossa jornada. Isso é natural. Porém, algumas dores se tornam grandes demais, fazendo com que a gente se transforme, aparentemente, de forma permanente. A gente acredita que determinada coisa que aconteceu na nossa vida será completamente imutável e que você jamais será o mesmo. De fato, você não será mais o mesmo depois de algumas coisas que acontecem na sua vida. Porém, você não precisa se tornar apenas um grande demônio amedrontador que afastará o amor da sua vida. Você pode se redimir, você pode ser tocado pelo amor universal. A corça nos lembra justamente isso. Então, assim como todos os animais de poder, nós também encontramos o lado negativo. Quando nós não nos conectamos com a gentileza representada pela corça, muitas vezes a gente lidará com situações a partir do uso do poder. E o uso do poder tem muito a ver com uma sensação de estar sob controle de alguma situação.
Principalmente pessoas que foram duramente machucadas pela vida, onde sentem a injustiça inerente também à vida. Essas pessoas podem abusar um pouco do excesso de poder, justamente por manterem uma ferida, um medo da rejeição, um medo de se sentirem fracos, de aparentarem ser fracos, assim como o demônio da história. Então a Corsa nos lembra que a gentileza, o amor, a compaixão, o amor universal do grande Espírito é aquele que fará com que os nossos demônios, as nossas vozes internas, diminuam de tamanho, para que a gente consiga lidar com eles de uma forma mais amorosa, talvez. A gente precisa levar em conta que, por mais que a gente passe por dores, por frustrações e machucados, a natureza continua na sua mutabilidade constante. A natureza continua no seu fluxo e ela representa o grande Espírito. Então nós estamos conectados com o grande Espírito também. A gente precisa abrir o coração de tempos em tempos e aceitar que aquelas dores que nos foram causadas também nos fortaleceram. E dessa forma a gente consegue ter gentileza, primeiramente, com a nossa própria jornada. Isso é o mais importante de tudo. Caso contrário, você não consegue alcançar o amor incondicional. E o amor incondicional ele deve acontecer inicialmente de você para você. Porque somente dessa forma você consegue aceitar de uma maneira mais fácil os desafios que aparecem na nossa vida, espelhados em outras pessoas que muitas vezes parecerão grandes demônios na nossa vida. Então, com isso, o objetivo dos animais de poder, do que eles representam a nível simbólico, por exemplo, uma corça, um animal que representa uma certa fragilidade, um animal simples, um animal herbívoro, ele não é predador. Então, nem sempre a gente precisa ser predador em todos os momentos. Às vezes a gentileza, representada pela corça, é a nossa salvação. Naturalmente, se eu tirei essa carta naquele momento da minha vida, a mensagem foi dada. Eu realmente precisava lidar com algumas situações na minha vida com mais gentileza. É um desafio. Em muitos momentos é um grande desafio. E por grande sincronicidade, aquele homem que também tirou a corça junto de mim precisava lidar também com algumas situações a partir da gentileza. Então, quando a gente observa mais uma vez a magia da vida se apresenta a nós. E dessa forma, pelo menos a gente consegue trilhar em direção ao grande Espírito com um pouco mais de leveza, com um pouco mais de destreza, que pode ser uma forma da gente observar a corça também.